Muito bem, então é uma grande alegria podermos dar início a este curso sobre as virtudes segundo Santo Tomás de Aquino. Esta é a nossa primeira aula deste curso, nós teremos 9 aulas ao todo e nós procuraremos estudar a natureza, a classificação das virtudes e também nós vamos estudar uma a uma as virtudes teologais, as virtudes cardeais e também estudaremos algumas das demais virtudes morais, né? Nós então vamos nos propor este caminho de estudos sempre na obra de Santo Tomás de Aquino. Eu gostaria, portanto, nesta primeira aula, de indicar a bibliografia que nós vamos usar ao longo de nossas aulas, a fim de nos aprofundarmos neste tema tão importante para nós, que ouvimos o chamado de Deus para trilharmos o caminho da salvação e da santidade. Pois bem, nossa bibliografia básica ou primária estará em 2 obras de Santo Tomás de Aquino. A primeira delas é a Suma Teológica. Nós iremos usar a tradução feita aqui no Brasil pela Loyola, publicada também pela Loyola, para falarmos sobre a natureza e a classificação das virtudes. Nós vamos recorrer aos textos contidos no volume 4 da publicação da Suma Teológica, segundo a editora Loyola, né? Nós escolhemos esse texto porque aqui nós temos uma edição bilíngue, então nós temos o texto original de São Tomás em latim e uma boa tradução em português, que precisa de alguns ajustes aqui e acolá, mas é a melhor tradução que nós temos da Suma Teológica em português. Então nós iremos usar esse texto. Nós vamos usar o volume 4º e o volume 5º da Suma Teológica, alguns fragmentos também de outros volumes, mas sempre concentrados nos recortes sobre as virtudes, né, segundo Santo Tomás de Aquino. Uma segunda obra que faz parte da nossa bibliografia básica é este texto, As Virtudes Morais, publicado aqui no Brasil pela editora Eclésia. Aqui nós temos não um texto da Suma Teológica, mas textos das questões disputadas sobre as virtudes morais. Então são textos mais longos, são debates mais longos, mas muito enriquecedores para o nosso assunto, né? Estas 2 obras, portanto, fazem parte da nossa bibliografia básica ou primária, né? Nós ficaremos, sobretudo, nesses 2 textos, a Suma Teológica e as Virtudes Morais, que contém o texto das questões disputadas sobre este tema. Santo Tomás de Aquino tem uma obra vasta. As suas principais obras são a Suma Teológica, que ele escreveu para a formação interna da Ordem dos Pregadores, e a Suma contra os Gentios, que ele escreveu para os missionários, para os pregadores, né? Então, São Tomás é autor de 2 sumas, são os principais textos tomistas, mas além deles, São Tomás escreveu diversos opúsculos e muitas questões disputadas, dentre as quais nós temos o texto que foi extraído para então ser publicado neste livro, né? As Virtudes Morais. Pois bem, agora existem alguns outros textos que se encontram na nossa bibliografia complementar ou bibliografia secundária. Nós iremos recorrer, quando for necessário, a 2 grandes teólogos que, de certa forma, comentam Santo Tomás de Aquino quando nos ensinam o que são as virtudes. O primeiro deles é o padre Antônio Rui Marim, que escreveu uma obra de muita importância, publicada aqui no Brasil pela editora Magnífica, Teologia da Perfeição Cristã. Este é um tratado de teologia cética e mística. Em dados momentos, o padre Antônio Rui Marim faz alguns comentários a Santo Tomás de Aquino, recorrendo aos seus textos, recorrendo à sua teologia, né? Um segundo livro que compõe a nossa bibliografia secundária é o Compêndio de Teologia Cética e Mística, do padre Adolphe Tanqueray, que também nos traz aqui textos importantes sobre a natureza, a classificação, explicações de cada uma das virtudes, recorrendo também ele à Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
Nós, vez ou outra, também vamos recorrer ao pensamento de um professor brasileiro, o professor Antônio Donato, que escreveu este livro, A Educação segundo a Filosofia Perene. Ele também, nesta obra, dedica um capítulo inteiro para explicar o que São Tomás de Aquino entende por virtudes. Então nós também vamos fazer uso, vez ou outra, deste texto. Basicamente, nós temos aqui a nossa bibliografia primária e secundária, a nossa bibliografia básica e complementar, né? Agora, para aqueles que se interessam sobre a biografia de Santo Tomás de Aquino, ou seja, sua vida, sua história, assunto esse que não será tema do nosso curso propriamente dito, mas quem se interessar, eu gostaria de indicar este livro, que penso ser a melhor biografia de Santo Tomás de Aquino atualmente. É um livro que foi publicado pela BAC, pela Biblioteca de Autores Cristianos. É um livro que está em espanhol. Infelizmente nós não temos uma tradução para o português. Santo Tomás de Aquino, sua vida, sua obra e sua época. Este livro pode ser encontrado com grande facilidade no site da editora BAC, na Espanha. É da BAC Maior, né? É um livro excelente, um estudo biográfico de Santo Tomás de Aquino, escrito pelo professor Eudado Formen. Então fica esta sugestão para os alunos que quiserem se aprofundar um pouco mais sobre a vida do nosso santo doutor da Igreja. Pois bem, posto isto, nós vamos falar brevemente um pouco sobre a vida, o contexto histórico de Santo Tomás de Aquino. Brevemente, porque o tempo do nosso curso urge, nós teremos apenas 9 aulas para abordar um assunto denso, importante, que contém tantos textos, né, que São Tomás de Aquino dedicou tantos textos a explicar. Então nós vamos falar brevemente sobre a vida e o contexto de Santo Tomás de Aquino. Pois bem, Santo Tomás nasceu em 1225 na cidade de Roccasecca, na Itália, né? No dia, nós não temos como precisar o dia do nascimento de São Tomás de Aquino. Sabemos que nasceu em 1225 e morreu no dia 7 de março de 1274, na abadia de Fossa Nova, também na Itália, contando com 49 anos de idade. Portanto, São Tomás morreu relativamente cedo, escreveu muito, nos deixou uma obra densa, vasta, que não dá para ler de um dia para o outro, é preciso ler, parar, pensar, refletir. Escreveu diversas obras, tanto filosóficas quanto também teológicas. São Tomás de Aquino marca a história da filosofia, a história da teologia, a história do pensamento ocidental, né? São Tomás de Aquino se encontra no século XIII, portanto. O século XIII, alguns pensadores dizem ser o auge da escolástica, né? Então nós temos, dentro da história da filosofia e da teologia cristã, o período chamado patrística, que vai do século I até meados do século VII, e depois nós temos o período da escolástica, que alcança o seu auge por volta do século XII, século XIII, com grandes filósofos, teólogos, Santo Alberto Magno, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo de Cantuária, para citar apenas alguns, né? Portanto, São Tomás está aqui no século XIII, na alta escolástica. Escolástica é um nome que vem de escola, né? Porque nesse período existiam sobretudo 3 principais espécies de escola. Então nós tínhamos as escolas catedrais, anexas ao senhor bispo, as escolas palacianas, anexas à corte, e as escolas monásticas, anexas aos mosteiros. Eram justamente nestas escolas que se estudavam, né, as artes mecânicas, os ofícios e as artes liberais, o trivium, o quadrivium,
depois a filosofia e, por fim, a teologia, como o coroamento de todo o processo educacional. O fim último da educação para esses autores medievais sempre era a contemplação da verdade, a busca da união da alma com Deus. Portanto, o processo educacional coincidia com também o caminho de santidade, a teologia ascética e mística, essa busca da união profunda da alma com Deus, e a contemplação da verdade. São Tomás de Aquino, portanto, está no século XIII, neste contexto da escolástica. Ele foi frade da Ordem dos Pregadores, ou os Dominicanos, Ordem esta fundada por São Domingos de Gusmão, no dia 22 de dezembro de 1216, na França. Então, São Domingos de Gusmão funda a Ordem dos Pregadores, ou também conhecidos dominicanos, justamente porque o seu fundador é São Domingos de Gusmão, em 1216, 9 anos antes do nascimento de Santo Tomás de Aquino. Então, Santo Tomás é contemporâneo à fundação de sua ordem, podemos assim dizer. Ele nasceu apenas 9 anos depois da fundação dos dominicanos, conhece os dominicanos, ingressa na ordem, é contemporâneo da fundação desta ordem nascente ainda no século XIII. São Tomás é conhecido como Doctor Angelicus, ou ainda Doctor Communis e Doctor Universalis. Doutor Angélico porque muito da sua filosofia e da sua teologia está voltada para o problema filosófico-teológico dos anjos, da existência, da natureza, das operações das potências angélicas. Santo Tomás de Aquino desenvolveu muito a teologia, sobretudo a teologia sobre os anjos, mas também doutor universal, porque São Tomás de Aquino, impressionantemente, aborda praticamente todos os temas e assuntos, e vai buscar estudar em suas obras, de uma maneira universal, os problemas filosóficos e os problemas teológicos. Por isso ele é também conhecido como Doctor Universalis. Portanto, São Tomás de Aquino é um doutor da Igreja. Isso significa que os seus escritos ajudaram a Igreja a aprofundar e a desenvolver a sua doutrina. Os santos doutores são muito importantes na história da Igreja, justamente por isso. Pois bem, falamos então brevemente sobre um pouco da vida e do contexto de São Tomás de Aquino. De maneira resumida, é claro, há muito mais por falar do que aquilo que foi dito aqui. Mas então, a partir de agora, vamos adentrar ao nosso objeto de estudos, propriamente dito. Na aula de hoje, que é a primeira, nós vamos fazer uma introdução ao nosso curso. Vamos estudar, sobretudo, a natureza e a classificação das virtudes, segundo Santo Tomás de Aquino, recorrendo a essas obras da nossa bibliografia primária, a Suma Teológica e as questões disputadas. Nas aulas seguintes, nós vamos dedicar uma aula a cada uma das virtudes. Primeiro as virtudes teologais, depois as virtudes cardeais, por fim falaremos de uma maneira ampla sobre as virtudes morais restantes. Então, o que faremos hoje será uma introdução ao nosso assunto, ao nosso objeto de estudos. Pois bem, seguindo então o nosso roteiro de estudos, que foi enviado a vocês pelo grupo do WhatsApp, nós vamos falar no tópico de número 1 sobre a natureza das virtudes. A palavra natureza aqui, ela não deve ser interpretada como o senso comum a interpreta. Para o senso comum, natureza significa floresta, árvore, as coisas da natureza. Não é isso o que nós queremos significar aqui com essa palavra. A filosofia, a teologia, entende pela palavra natureza uma palavra que significa o que a coisa é. Então, quando nós falamos sobre a natureza das coisas, nós estamos nos perguntando sobre o que esta coisa é.
né? Estamos buscando investigar o que ela é, sua natureza, ou seja, sua substância, o seu conceito, né? Portanto, quando nós empregamos aqui esta palavra, nós devemos fazer uma hermenêutica correta, ou seja, devemos entender pela palavra natureza uma pergunta que a pressupõe: o que são as virtudes? Né? A natureza das virtudes. Portanto, nós vamos primeiramente falar sobre isso, né? Muitas vezes nós ouvimos aqui e acolá esse tema, esta palavra, virtudes, virtudes, virtudes. Todavia, muitas vezes nós não sabemos o que elas são, né? O que são as virtudes. Ninguém ainda nos deu talvez um conceito sobre as virtudes. Isso é muito importante, é o primeiro passo para os nossos estudos. Lembrando também que o estudo das virtudes se faz muito necessário para aqueles que desejam trilhar, né, o caminho da santidade. As virtudes estão muito presentes na via iluminativa. Quando nós estudamos teologia cética e mística, nós percebemos que o caminho da santidade pode ser como o quê? Dividido em 3 grandes partes: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. As virtudes são temas centrais, né? O tema das virtudes é central, sobretudo na via iluminativa, não que não esteja presente nas demais etapas ascéticas e místicas, mas é um tema, sobretudo, de grande importância para quem está, para quem estuda a via iluminativa, não é? Pois bem, para então dizermos o que são as virtudes, vamos já recorrer ao primeiro fragmento de texto de São Tomás de Aquino. Na aula de hoje nós vamos fazer esse exercício. Nós não vamos ler na íntegra nenhum capítulo ou nenhum artigo de São Tomás de Aquino, mas nós vamos recolher fragmentos aqui e acolá, para que possamos então entender primeiro a natureza, depois a classificação das virtudes. O primeiro fragmento de texto que eu gostaria de citar a vocês e analisar, estudar junto com vocês, se encontra neste livro, As Virtudes Morais. Este livro nos traz, como nós afirmávamos, textos das questões disputadas sobre as virtudes morais. De modo mais preciso, este livro nos traz os textos da questão 1 e da questão 5, dentre as questões disputadas sobre as virtudes morais, né? Eu não sei também se todos têm em mente clareza da metodologia usada por Santo Tomás de Aquino. Se nós pegamos esses textos, tanto a Suma Teológica quanto também as questões disputadas, eles estão estruturados de uma maneira diferente dos textos que hoje em dia nós costumamos encontrar por aí, né? É a maneira de estruturar, é a metodologia do filósofo, do teólogo do período medieval, do período da escolástica, né? Portanto, o que São Tomás faz, tanto na Suma Teológica quanto nas questões disputadas, é o seguinte: primeiro se escolhe um problema filosófico ou teológico, né, que é chamado de questão, né? Essa questão, ela é dividida em diversos artigos. Então nós vamos encontrar na Suma Teológica, por exemplo, algumas questões com 5 artigos, outras com 12 artigos. Em cada artigo, São Tomás de Aquino apresenta primeiro uma pergunta, né? Depois da pergunta, ele vai nos dar uma resposta que na verdade é contrária ao que ele pensa. É uma objeção, né? Na sequência, São Tomás, ele vai sempre, não só ele, mas São Boaventura também escreve assim, outros autores também escrevem dessa forma, né? Depois da objeção, São Tomás de Aquino vai apresentar os argumentos a favor dessa objeção, que não é o que ele pensa, é o contrário ao que ele pensa, né? Depois de ter apresentado os argumentos que fundamentam a objeção, adiantando aquilo que num debate o seu oponente poderia argumentar contra ele, né? Depois então dos argumentos a favor da objeção, vem aquilo que nós chamamos de sede contra, ou em sentido contrário, que é uma sentença breve na qual São Tomás apresenta, aí sim, o que ele pensa, a verdade sobre o assunto,
Depois do sede contra vem uma resposta, onde ele vai argumentar e resolver o problema apresentado de maneira resumida no sede contra. E depois da resposta, São Tomás vai refutar cada um daqueles argumentos a favor da objeção que foram dados inicialmente. Tanto os argumentos a favor da objeção quanto as refutações desses argumentos são sempre numerados, né? Então é uma estrutura precisa, é uma estrutura escolástica, né? Talvez muitas pessoas que estão tendo pela primeira vez contato com os textos de São Tomás de Aquino estranhem um pouco essa metodologia, mas é uma metodologia que seria muito normal, cotidiana até, para os pensadores medievais, sobretudo os escolásticos, né? Pois bem, o que nós vamos então ler agora é um texto contido no sede contra da questão número 1 e do argumento número 1 dentro da questão número 1 sobre as virtudes morais. Quem porventura tenha esse livro, pelo menos na minha edição, é página 18, né? Então nós vamos citar esse texto porque nós estamos buscando uma definição, um conceito. Estamos investigando a natureza das virtudes, ou seja, estamos buscando uma resposta para a pergunta: o que são as virtudes? São Tomás de Aquino dirá, no sede contra do artigo 1 da questão número 1, dentre as questões disputadas sobre as virtudes morais, dirá o seguinte: segundo Agostinho, a virtude é uma boa qualidade da mente. No entanto, não pode estar em alguma espécie de qualidade senão na primeira, que é a do hábito. Logo, a virtude é um hábito. Então nós temos aqui a primeira definição do que são as virtudes. A virtude é um hábito. Todavia, não qualquer hábito. Nós vamos aprofundar essa definição. Além do mais, o filósofo diz no livro 2 da Ética, o filósofo com F maiúsculo sempre é uma referência a Aristóteles, né? O grande filósofo. Além do mais, o filósofo diz no livro 2 da Ética que a virtude é um hábito eletivo que permanece na mente. Além do mais, há virtudes nos que dormem, porque estas não se perdem senão pelo pecado mortal. No entanto, não há neles atos de virtude, porque não têm o uso do livre-arbítrio. Logo, as virtudes não são atos, são hábitos, né? Pois bem, aqui nós já temos algumas pistas para aprofundarmos então o conceito, a definição, o entendimento sobre a natureza das virtudes. A virtude é um hábito. A virtude é um hábito eletivo que permanece na mente, ou seja, nas potências superiores da alma, na inteligência, vontade, sobretudo, na mente. A virtude é um hábito eletivo que permanece na mente, que orienta nossas ações para o bem. Mas a virtude em si mesma não é um ato. Está orientada para as ações, para os atos. Mas antes de ser ações, as virtudes são hábitos, né? Pois bem, esse é o primeiro texto, então, que nós vamos citar nessa nossa investigação sobre o que são as virtudes. Segundo o nosso roteiro de aula, lá no tópico 1.1, nós temos ali um resumo da doutrina tomista sobre a natureza das virtudes. Um resumo, é claro, que não esgota todo o pensamento de São Tomás, mas nos apresenta de maneira sintética, né? Então diz lá no nosso resumo de aula, no nosso roteiro de estudos, no tópico 1.1, as virtudes são hábitos bons que aperfeiçoam as potências da alma no seu operar
e agir. Né? Essa frase ela parece simples, mas ela precisa ser entendida. Nós precisamos levantar aqui os pressupostos, os significados de algumas palavras e entendê-las como São Tomás de Aquino as entende. Né? Porque se nós entendermos como o senso comum contemporâneo entende certas palavras usadas por São Tomás de Aquino, nós não vamos conseguir descer e compreender a sua teologia. Então nós precisamos fazer este esforço de descolar os significados contemporâneos de certas palavras usadas pelos escolásticos e descolar o significado que o senso comum dá a algumas palavras na filosofia e na teologia tomista, para entendermos como ele entendia essa palavra e as empregarmos no seu significado correto. Isso é, no fundo, uma busca por uma hermenêutica correta, né, dos textos do autor. De novo, esse é um exercício que nós devemos fazer sempre, né, não só nos estudos tomistas, mas de todos os outros autores, sobretudo os autores antigos, como os autores da patrística e da escolástica, para citar períodos da filosofia e teologia católicas. Né? Então, as virtudes são hábitos. Então, nós precisamos entender primeiro o que são hábitos e o que São Tomás de Aquino entende por hábitos. Hábitos bons que aperfeiçoam as potências da alma. Então, nós precisamos entender o que são as potências da alma no seu operar. Então, nós precisamos entender o que são as operações das potências da alma. Né? Vamos então tentar desdobrar essa frase que aqui está posta e vamos fazê-lo citando outros fragmentos de Santo Tomás de Aquino, dos seus escritos, desta vez contidos na Suma Teológica. Então, antes de continuar a leitura do tópico 1.1, nós vamos para a leitura do tópico 1.2. Se as virtudes são hábitos, nós precisamos primeiro dar um passo atrás e entender esse pressuposto e nos perguntar: o que são então hábitos? O que São Tomás de Aquino entende por hábitos? Então, no tópico 1.2 está dito: natureza dos hábitos. Os hábitos são disposições. Disposições firmes, determinadas, para a realização de atos bons ou maus. Isso é importante. Né? Daqui nós já podemos perceber o seguinte: existem hábitos que são bons e existem hábitos que são ruins. Mas todos os hábitos, ambos, são disposições, ou seja, o sujeito está disposto, o sujeito está preparado, o sujeito vai agir com ordem e é uma disposição firme, portanto, o sujeito está com uma disposição determinada para a realização de certas ações, sejam elas boas ou ruins. Percebem, portanto, que o hábito, ou seja, essa disposição firme e determinada, é algo que nasce no interior, é algo interno, na alma, antes da realização das ações. As ações, os atos, concretizam o que a determinação, o que o hábito escolhe, elege. Né? Portanto, os hábitos são disposições firmes, disposições determinadas para a realização de ações, para a realização de atos bons ou maus. Isso vai aparecer justamente na citação aí contida. Aqui também convém nós fazermos uma segunda nota de rodapé. Falávamos sobre a metodologia e a estruturação do texto tomista. Façamos agora uma segunda nota de rodapé para falar sobre como nós citamos os textos da Suma Teológica. Citamos tal como está aí no nosso roteiro de estudos. Suma Teológica, este número 1 em romano significa a primeira parte. A Suma Teológica é um texto dividido em 3 partes. Então nós vamos recolher um fragmento da primeira parte da Suma Teológica
o Q significa questão, questão 49. O A significa artigo, artigos 1 e 2. A questão 49 é composta por 4 artigos, mas o que interessa para nós na aula está contido sobretudo no artigo número 1. Né? Então é desta maneira que nós fazemos as citações dos textos da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Né? Nós vamos, portanto, recolher um fragmento contido aqui, primeira parte da Suma Teológica, questão 49, artigo 1, e nós vamos recolher o fragmento dentro do texto da resposta dada por Santo Tomás de Aquino. Então nós não vamos ler o artigo inteiro, que teria pergunta, objeção, argumentos a favor da objeção, sede contra, resposta, argumentos para responder os argumentos a favor da objeção. Né? Então, as refutações dos argumentos a favor da objeção. Nós não vamos ler o artigo inteiro, vamos recolher apenas um fragmento da resposta, ou seja, nem a resposta vamos lê-la inteira. Nós vamos recolher o que é mais interessante para nós, tendo em vista que estamos investigando a natureza das virtudes. Nós não podemos perder isso de perspectiva. Né? Nós estamos buscando entender o que são as virtudes. Afirmávamos, as virtudes são hábitos. E agora estamos vendo que os hábitos são disposições firmes, disposições determinadas para a realização de atos bons ou maus. Então diz Santo Tomás de Aquino, nesta citação que faremos agora: daí a afirmação do filósofo: chama-se hábito a disposição pela qual a coisa disposta se dispõe bem ou mal, ou em si mesma ou em relação a outra coisa, de modo que a saúde, por exemplo, é um hábito. É nesse sentido que falamos agora de hábito, e por isso deve-se concluir que ele é uma qualidade. Então, o que é importante para nós? Chama-se hábito a disposição pela qual se dispõe alguém para o bem ou o mal, em relação a si mesmo ou a outra coisa. Então, o hábito é sempre uma disposição. No artigo 2 da mesma questão 49, São Tomás de Aquino vai argumentar a favor de que os hábitos são disposições firmes, disposições determinadas. Então, por exemplo, o sujeito ele está determinado a acordar cedo todos os dias. O sujeito ele está determinado. Por quê? Porque ele quer acordar cedo para participar da missa, para poder rezar antes de trabalhar. Né? O sujeito ele está disposto a isto. Então, nos primeiros dias, ele vai sofrer. Porque talvez ele esteja combatendo o vício da preguiça, né? De acordar tarde, enfim. Então, ele está mortificando o excesso de sono. Né? Vamos supor um sujeito que acordava todos os dias aí 9 horas da manhã por preguiça. E agora, pela graça divina, ele percebeu que precisa combater esse vício. Claro, estou exagerando as coisas, né? Então, ele se determinou a acordar todos os dias às 5 horas da manhã para rezar, participar da missa, enfim. Né? Então, nos primeiros dias, justamente porque ele está lutando contra um vício, né? Justamente porque ele está lutando contra uma fraqueza, nos primeiros dias ele vai sofrer. Vai ser difícil levantar, vai ser difícil acordar, mas se ele prosseguir com determinação, estas determinações, né, estas predisposições firmes vão se tornando hábitos. E ele vai adquirindo o hábito de acordar cedo, a tal ponto de que em certo momento ele vai acostumar com isso. Quando ele acostuma com isso e já não sente tanta dificuldade para acordar cedo, o hábito está consolidado. Portanto, nós percebemos que os hábitos também não surgem de uma hora para outra, num passe de mágicas, não é assim. O hábito ele surge por um esforço ascético, claro, o hábito bom, né?
surge por um esforço ascético auxiliado pela graça de Deus. Não? Mas o hábito sempre pressupõe, por parte do sujeito, essa disposição firme, essa determinação. Não? Estamos dando exemplo de um hábito bom. Não? Mas nós poderíamos dar um exemplo de um hábito ruim. Não? Então, por exemplo, o sujeito que, por qualquer motivo, ele se determinou a colocar uns contra os outros, no seu trabalho, na comunidade em que ele vive, porque talvez ele tenha até algum interesse, talvez ele esteja querendo subir na empresa, e aí para trapacear ele começa a colocar uns contra os outros para que eles briguem. Né? E o sujeito ele está disposto a isso, ele tem uma determinação, uma disposição firme, porque ele quer o emprego do outro, porque ele quer subir na empresa, ele quer um cargo maior, então ele vai colocar uns contra os outros para brigar, e ele talvez chegar com a solução. Então ele armou, não é? Uma situação, mas ele se dispôs a isso, e é uma disposição firme e determinada. Só que como isso vai sendo repetido muitas vezes, isto vai se tornando um hábito, claro, um hábito mau, um hábito ruim, um hábito perverso, de mentir, de colocar uns contra os outros. Todavia, este hábito vai se consolidando. Os hábitos bons se consolidam como virtudes. Os hábitos maus se consolidam como vícios. Os hábitos bons realizam a nossa natureza e nos conduzem à beatitude, à vida feliz. Os hábitos maus pervertem e corrompem a nossa natureza e redundam para a tristeza e a angústia. Né? São as consequências de nossas escolhas. Né? São as consequências dos hábitos bons e dos hábitos ruins. Então, aqui no tópico 1.2, está dito então que os hábitos são disposições firmes para a realização de atos bons ou maus. Assim, nós temos a equação, não é? Virtude igual a hábitos bons. As virtudes são hábitos bons. São operações, são disposições interiores para fazer o bem, que orientam as nossas ações para o bem, que orientam nossas ações para a vontade de Deus, para vivermos os seus mandamentos. Mas nós temos também uma outra equação. Os vícios igual a hábitos ruins, hábitos maus, não é? Hábitos perversos. Não é? O vício, portanto, é o contrário da virtude. Não é? Os vícios são hábitos ruins, maus, que pervertem a nossa natureza. A virtude nos pode levar à beata vita, à vida feliz, nos assemelharmos a Cristo. Os vícios nos levam não à vida feliz, mas à vida infeliz, à vida pervertida, e nos tornam dessemelhantes a Deus. Esse é o ponto. E aí, então, para fundamentarmos o que estamos dizendo, nós vamos fazer aqui mais uma citação de um dos fragmentos dos textos tomistas, agora contido na questão 54, da mesma primeira parte da Suma Teológica, o artigo 3. Nós vamos ler, então, do artigo 3 da questão 54 da primeira parte da Suma Teológica, o fragmento do sede contra e uma parte da resposta. Texto este no qual São Tomás está justamente distinguindo virtudes de vícios. Então diz ele: o hábito bom é contrário ao hábito mau, como a virtude é contrária ao vício. Então são coisas contrárias. O hábito bom é contrário ao hábito mau. A virtude é contrária ao vício.
Ora, os contrários são especificamente diferentes, ou seja, a nível de espécie. A virtude é especificamente distinta do vício. Logo, os hábitos diferem especificamente pelo bem e pelo mal. Resposta: como já se afirmou, os hábitos distinguem-se especificamente não só pelos objetos e princípios ativos, mas também em ordem à da natureza. E isso pode acontecer de duas maneiras. A primeira, conforme a harmonia ou desarmonia com a natureza. Então, quer dizer, os hábitos eles podem estar em harmonia com a nossa natureza, e aí são hábitos bons, são virtudes, porque as virtudes realizam a nossa natureza. Ou os hábitos podem estar em desarmonia com a nossa natureza, ou seja, os hábitos maus, os vícios que vão contra a nossa natureza e a pervertem, por isso não nos realizam. Nesse sentido, quem vive a virtude torna-se forte. Daí também um dos significados da palavra latina, virtus. Quem cultiva a virtude, quem cresce na virtude, e nós podemos crescer na virtude no número das virtudes praticadas, mas também nós podemos crescer na qualidade das virtudes, ou seja, nós podemos viver virtudes cada vez mais perfeitas, auxiliados pela graça de Deus. Ora, as virtudes nos realizam, porque nós fomos criados por Deus para viver assim. E as virtudes nos tornam fortes, ao passo que os vícios nos fazem cair nas fraquezas. Os vícios nos tornam fracos. Por que nos tornam fracos? Porque os vícios nos tornam escravos do pecado. As virtudes nos tornam servos de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, ouviu-se dizer, a Virgem Maria. As virtudes nos tornam servos de Deus. Os vícios nos tornam servos, escravos de Satanás e do pecado. Nos prendem a eles, para a nossa ruína. Portanto, os vícios nos tornam fracos, nos fazem cair na fraqueza. Lembrando também que há distinção entre fraqueza e limites. Os limites são da nossa natureza, são as limitações naturais. Então, por exemplo, ninguém aqui é capaz de atravessar paredes, ninguém é capaz de voar sozinho, nós temos limites, temos a necessidade de dormir, de comer, são necessidades naturais, necessidades da natureza, ou seja, limites. Limites são distintos de fraquezas. Os limites nós não escolhemos se queremos ter ou não, porque eles vieram quando Deus nos criou assim, de acordo com esta natureza humana. As fraquezas passam pela escolha do livre-arbítrio da vontade, porque nós podemos escolher se queremos obedecer aos mandamentos de Deus, podemos escolher se queremos trilhar o caminho do cultivo das virtudes, ou se queremos ir contra Deus e trilhar um caminho do cultivo de vícios. Se podemos escolher, se isso passa pela decisão do livre-arbítrio da vontade, nós temos opções. O sujeito que escolheu viver no vício, no pecado, escravo de Satanás pelo pecado mortal, tornou-se fraco, caiu na fraqueza. Então a primeira, conforme a harmonia ou desarmonia com a natureza. E assim se distinguem especificamente o bom hábito e o mau hábito, pois chama-se bom o hábito que dispõe a atos convenientes à natureza do agente. Então os hábitos bons nos convêm. Por que nos convém? Porque nos realizam enquanto pessoas humanas. Os hábitos ruins não nos é conveniente. Por quê? Porque não nos realiza como pessoas humanas. Assim se distinguem especificamente o bom hábito e o mau hábito, pois chama-se bom o hábito que dispõe a atos convenientes à natureza do agente, e mau o que dispõe a atos não convenientes a essa natureza.
como os atos das virtudes convêm à natureza humana, quando conformes à razão, ao passo que os atos viciosos, sendo contra a razão, estão em desarmonia com essa natureza. Então, os vícios são contrários à reta razão. Estão em desarmonia com a nossa natureza humana. Não a realiza. A leva para o buraco. Né? Por onde fica manifesto que a diferença específica dos hábitos é pelo bem e pelo mal. Então, existem hábitos bons, as virtudes, existem hábitos ruins ou maus, os vícios. Né? Demos exemplos de cada um deles. Pois bem, na sequência do tópico 1.2, o texto do nosso roteiro de aula vai dizer: os hábitos operam de tal forma a criar uma certa necessidade acidental na natureza em que residem. Isso é importante. Aparecem nos atos repetidos várias vezes por nós, sejam bons ou ruins. Então, por exemplo, o sujeito que nós afirmávamos que se dispôs a viver de maneira habitual a mortificação do sono, né, desnecessária, ou seja, acordar cedo. O sujeito que ele começa a acordar cedo todos os dias, ele começa a realizar esta ação de maneira repetida. Né? São hábitos, de tal forma que estas ações vão consolidando o hábito, de tal forma que o hábito começa a operar de tal forma a criar uma certa necessidade, entre aspas, certa necessidade, necessidade essa acidental. Aqui convém abrirmos o parênteses de novo. Necessidade substancial designa as necessidades da natureza. Entra um pouco na dimensão dos limites que falávamos há pouco. Então, nós todos temos a natureza humana. Nossa natureza humana tem certas necessidades substanciais, que se nós não satisfazermos, nós morremos. Temos necessidade de comer, temos necessidade de beber, temos necessidade de dormir, temos necessidade de nos relacionar. São necessidades ligadas à natureza. Chamamos essas necessidades de necessidades substanciais. Porque se nós não as satisfazermos, nós morremos. Agora, existem certas necessidades acidentais, né? Que elas surgem ao modo de hábitos. Então, no exemplo que nós estamos dando, o sujeito que começa a acordar cedo todos os dias, se ele falha um dia, ele sente falta. Ele sente falta por quê? Porque aquele hábito estava como que realizando-o. Né? Aquele hábito de acordar cedo todos os dias, aquela ação repetida várias vezes, que foi consolidando no seu interior o hábito, criou uma certa necessidade, de tal forma que ele se frustra se não corresponde ao hábito que foi consolidado. No caso, é um hábito bom, mas isso também vale para os hábitos maus. Né? Então, o sujeito que decidiu e já consolidou o hábito, né, de acordar cedo todos os dias, ele sente uma certa necessidade disto, uma necessidade acidental. Por quê? Porque ela pode ser mudada. Ele não precisa disso para sobreviver, mas ele precisa disso, no caso, como é um hábito bom, para mortificar, talvez, um pecado, ou para consolidar ainda mais outras virtudes, porque consolidando o hábito de acordar cedo, ele pode consolidar o hábito da oração. Não é? Outros hábitos bons que são virtudes. Agora, o mesmo vale para os hábitos maus, os vícios. Ou seja, vamos supor um sujeito que caiu no pecado da pornografia, da masturbação. Vamos já exagerar a coisa
porque aí fica claro, né, o que estamos querendo dizer. O sexo desenfreado, não é? A luxúria, o pecado contra a castidade, a pornografia, a masturbação. O sujeito que caiu neste pecado e gozou do prazer que o pecado dá, mas se é um pecado, não nos realiza como pessoa. Só que ele começou a repetir isso várias vezes ao longo da vida, ao longo dos anos. Estas repetições dos mesmos pecados foi consolidando o vício, ou seja, um hábito ruim, um hábito perverso. Como o hábito foi sendo consolidado, ele opera na alma ao modo de uma certa necessidade acidental. Então, quando o sujeito ele não goza do prazer que esse pecado pode lhe oferecer, ele sente falta. E isso é uma tentação da concupiscência, que pode ser agravada pela tentação diabólica. Porque ele sente falta. É a mesma coisa de um sujeito que é adicto, não é? Que infelizmente talvez tenha provado 1, 2, 3 vezes de alguma droga, e isso foi se tornando um hábito, e o hábito foi sendo consolidado cada vez mais, né? E este vício, quando o sujeito ele começa a lutar contra, ele sente aquela certa necessidade acidental. Então parece que ele não vai conseguir sobreviver sem aquilo. E aí vem a tentação da própria concupiscência, aí vem a tentação diabólica. São estas feridas que o pecado vai deixando na nossa natureza humana. Já temos a ferida no pecado original, mas os vícios vão também eles ferindo a nossa natureza ainda mais. E é justamente nestas feridas, nestes vícios, que o demônio vai investir se quer nos conduzir pelo caminho da perdição. Pode observar. O demônio sempre nos tenta primeiro diante das nossas fraquezas, dos nossos vícios, porque ele sabe que é mais fácil nos derrubar aqui. E se nós resistimos, auxiliados pela graça de Deus, a tentação vai mudando e vai se intensificando também. Não é? Mas é claro, tudo debaixo da permissão divina, para que nós cresçamos na virtude. Portanto, nós podemos observar o seguinte: se você é um sujeito que se confessa com frequência, e se você leva a sério, não é, as suas confissões, o sacramento da penitência, quando nós fazemos o nosso exame de consciência, eu costumo fazer o meu exame de consciência escrevendo os meus pecados, né? Às vezes dão aí 3 folhas, né? Mas se você é um sujeito que faz isso, né, procura fazer um exame de consciência e talvez muitas vezes escrever os seus pecados, você começa a perceber que existem pecados que estão sempre na sua lista, que você sempre os confessa, que você tenta lutar contra eles e não consegue, tenta lutar e não consegue. Aí estão os teus vícios. Essas são as fraquezas, são as feridas piores, as mais intensas. Alguns teólogos as chamam de defeitos dominantes, porque esses pecados que nos fragilizam, que nos tornam fracos justamente porque o demônio, ao tentar-nos, tem força para nos derrubar e nos fazer cair no pecado. Se nós não estivermos na vida de oração concreta, na vida de penitência, na busca por Deus sincera, né? Ora, esses defeitos dominantes são assim chamados porque os vícios sempre arrastam outros pecados consigo. Então o sujeito hoje tem o vício da pornografia e da masturbação, amanhã ele vai ter o vício do adultério, o vício da mentira, outros vícios satélites do vício principal. Então, se nós entramos num processo de conversão, e se nós desejamos lutar pela nossa salvação e pela santidade, e trilhar o caminho ascético e místico, o primeiro pecado, o primeiro vício que nós devemos combater são estes. O vício dominante, o defeito dominante, são os primeiros que nós devemos trabalhar para mortificar.
Nós devemos atacar primeiro a ele, porque ele é a porta para os outros. Não é? Ao passo que, em contrapartida, se você é um sujeito que tem um projeto pessoal de vida, se tem vida interior, se tem vida de oração, você começa a perceber que existem certas virtudes que já estão mais consolidadas no seu interior do que outras. Né? E aí nós começamos a perceber que existe uma tensão interior no processo, no caminho de santidade, né? Tensão interior esta que alguns autores chamam tensão do já e não ainda. Por quê? Porque nós já crescemos, já amadurecemos, já conseguimos certas virtudes, mas ainda não outras. Então nós precisamos trabalhar para crescer cada vez mais na virtude. Pois bem, os hábitos operam de tal forma a criar uma certa necessidade acidental na natureza em que residem. Então, os hábitos bons criam uma certa necessidade na nossa natureza humana, os hábitos maus também criam uma certa necessidade na nossa natureza. Né? Os hábitos maus precisam ser combatidos, os hábitos bons precisam ser intensificados. Né? Posto isto, uma vez que nós então já compreendemos o que são os hábitos, voltemos então para o tópico 1.1 do nosso roteiro de estudos. Lá então, nós temos a definição das virtudes. As virtudes são hábitos, como dizia também São Tomás na questão disputada. Mas as virtudes não são quaisquer hábitos. As virtudes são hábitos bons. Porque os hábitos bons aperfeiçoam as potências da alma. Vejam, as virtudes aperfeiçoam o homem para que ele possa agir, proceder segundo Deus, segundo o bem. As virtudes nos aperfeiçoam, as virtudes nos tornam pessoas boas, as virtudes nos tornam pessoas melhores, as virtudes nos tornam semelhantes a Cristo. Só vai entrar no céu quem for semelhante a Cristo. Né? Ora, as virtudes são hábitos bons que aperfeiçoam as potências da alma. Quais são as potências da alma? Pois bem, quem fez o curso um tempo atrás de antropologia tomista vai se lembrar do nosso famoso quadro das potências da alma. Depois nós podemos enviar a vocês novamente pelo WhatsApp. Nós temos, para resumir um pouco a coisa, 5 potências da alma. As potências vegetativas, como é a nutrição, o crescimento e a geração. As potências sensitivas, compostas pelos sentidos externos, tato, olfato, visão, audição, paladar. Os sentidos internos, sentido comum, fantasia ou imaginação, estimativa, cogitativa. E a memória sensitiva ou sensível. Então nós temos 9 sentidos, 5 externos, 4 internos, segundo Santo Tomás de Aquino. Sentidos externos, tato, olfato, visão, audição, paladar. Sentidos internos, sentido comum, fantasia ou imaginação, estimativa ou cogitativa, memória sensitiva ou sensível. Nós temos as potências apetitivas, que se subdividem em apetite sensitivo e apetite intelectivo. É do apetite sensitivo que surgem os movimentos passionais na alma, as paixões. Nós temos as potências locomotoras e, por fim, nós temos as potências intelectivas, ou potências da mente, inteligência, vontade e memória. Daí que dessas 5 potências, 4 delas são potências chamadas potências inferiores da alma. As vegetativas, as sensitivas, apetitivas e locomotoras. Porque essas 4 potências inferiores da alma nós temos em comum com os outros animais. Mas uma dessas potências, as potências superiores da alma, são apenas comuns entre nós, seres humanos, e os anjos. E é nelas que estão propriamente a imagem e semelhança de Deus.
As potências intelectivas ou potências da mens, a inteligência, a vontade e a memória. Ora, as virtudes aperfeiçoam as potências da alma. As virtudes aperfeiçoam a inteligência para que possa conhecer de maneira penetrante. As virtudes aperfeiçoam o livre-arbítrio da vontade para que possa escolher segundo a vontade de Deus e não segundo o mundo ou a tentação. Né? As virtudes aperfeiçoam a memória para que possamos nos recordar da nossa história com Deus. As virtudes aperfeiçoam as potências apetitivas para que possamos viver paixões ordenadas e não paixões desordenadas. As virtudes aperfeiçoam as potências sensitivas para que possamos direcioná-las para a nossa busca pela verdade, pelo conhecimento reto. As virtudes aperfeiçoam as potências da alma e, aperfeiçoando as potências da alma, aperfeiçoam o homem, ou seja, nos tornam pessoas boas, pessoas melhores do que éramos. As virtudes são hábitos bons que aperfeiçoam as potências da alma no seu operar e agir. Então, as potências da alma operam. Significa operar, significa trabalhar, significa agir. As potências da alma atuam, agem, operam, trabalham. Né? Por isso se chamam potências. Por quê? Porque tudo aquilo que está em potência tende a tornar-se ato. A potência está orientada para o ato. E essa é uma doutrina bem aristotélica e tomista. As potências, nós precisamos entendê-las como possibilidades de movimento. Movimento é sempre vir a ser, devir, movimento. O intelecto está em movimento. Por quê? Porque, sobretudo, o intelecto agente busca conhecer a verdade. A vontade está em movimento. Por quê? Porque busca decidir. Os apetites sensitivos estão em movimento. Por quê? Porque buscam seus objetos pelas paixões. Essas potências que nos colocam em movimento tendem para atuações, tornarem-se atos, ou seja, realizarem ações. As virtudes fazem as potências operar, trabalharem, sempre buscando a realização da sua natureza, ou seja, sempre buscando o bem, sempre buscando a vontade de Deus. O bem natural, proveniente da lei natural, ou o bem revelado por Deus, proveniente da revelação divina. Por isso, essa frase do tópico 1.1, ela não é fácil de ser entendida com tudo que ela tem para nos oferecer. Se nós formos esgotar essa definição, nós ficaríamos aqui ainda um bom tempo. Nós estamos dando aqui, em linhas gerais, certos desdobramentos desse conceito, dessa definição. As virtudes são hábitos bons que aperfeiçoam as potências da alma no seu operar e agir. Em outras palavras, as virtudes aperfeiçoam o homem. Por isso nós falamos que o caminho de santidade é sempre um caminho de amadurecimento, de crescimento na graça, na virtude e no mérito. Porque é a graça de Deus que toma a iniciativa, e se nós correspondemos à graça de Deus, começamos a viver virtudes. E se começamos a cultivar virtudes auxiliadas pela graça de Deus, nós começamos a ter méritos diante de Deus. E podemos crescer nisso tudo, até alcançarmos virtudes heróicas, que pressupõem e implicam os dons ordinários do Espírito Santo. Quem alcança virtudes heróicas, alcança a santidade. Esse é o ponto. Então, as virtudes é o primeiro passo para que cheguemos nas virtudes heróicas, que não é possível chegar, às quais não é possível chegar se não tivermos o auxílio dos dons ordinários do Espírito Santo. Pois bem, na sequência, no tópico 1.1, o texto ainda diz: a virtude
é o esforço ascético, auxiliado pela graça de Deus para realizar boas obras, ou seja, cumprir os mandamentos e fazer de nós pessoas boas, nos assemelhando a Cristo. De onde isso foi extraído? Aqui, desse próximo fragmento que nós vamos ler, da Suma Teológica, agora recorrendo à questão 54, artigo 3. Mais uma vez, nós não vamos ler o artigo 3 da questão 54 inteiro, nós vamos ler fragmentos. Este fragmento é extraído do sede contra e da resposta. Estes trechos, sim, nós vamos lê-los inteiros. O artigo 3 se coloca diante da seguinte interrogação, da seguinte pergunta: a virtude humana é um hábito bom? E o texto vai dizer o seguinte: em sentido contrário, escreve Agostinho. Então, São Tomás agora está citando Santo Agostinho. Ninguém duvidará que a virtude torna a alma a melhor possível. Ou seja, a virtude aperfeiçoa a alma. A virtude torna a alma a melhor possível. E o filósofo diz: a virtude torna bom quem a tem e boas as obras que pratica. Então, pelo exercício das virtudes, nós nos tornamos pessoas boas, e pelo exercício das virtudes, as nossas obras se tornam boas. A imagem das obras de Cristo. Por isso que as virtudes nos assemelham a Cristo. Nos tornam fortes. Porque semelhantes a Cristo, que venceu a morte, que venceu o mundo, o demônio e a carne. Somente uma pessoa virtuosa é capaz de vencer os três inimigos da nossa alma: o mundo, o demônio e a carne. Essa é a verdadeira força, essa é a verdadeira fortaleza. As virtudes nos tornam fortes. Resposta: pelo que se disse acima, a virtude implica a perfeição da potência. Pronto, né? A virtude implica a perfeição das potências da alma. As virtudes aperfeiçoam o homem, porque as virtudes aperfeiçoam as potências da alma. As virtudes levam à perfeição a operação da inteligência. As virtudes levam à perfeição a operação da vontade. As virtudes levam à perfeição as operações das paixões da alma, do exercício dos sentidos externos e internos. As virtudes nos tornam perfeitos. As virtudes nos aperfeiçoam. A virtude implica a perfeição da potência. Por isso, segundo o livro 1 do céu, a virtude de uma coisa se determina em relação com o ponto máximo que essa coisa pode atingir. Então, as virtudes intelectivas levam a nossa inteligência até o máximo que ela pode alcançar ou conhecer nessa vida terrena. E o lumen de glória no céu, na visão beatífica, leva ao máximo a nossa inteligência naquilo que ela pode conhecer pela visão beatífica em Deus. De modo semelhante, nessa vida terrena, as virtudes, a virtude de uma coisa se determina em relação com o ponto máximo que essa coisa pode atingir. Então, a virtude aperfeiçoa o intelecto, as virtudes intelectivas aperfeiçoam a inteligência ao máximo que ela pode conhecer nessa vida terrena. As virtudes morais aperfeiçoam ao máximo as nossas ações, tanto quanto nós podemos viver nessa vida terrena. As virtudes teologais nos levam a uma união profunda com Deus, o máximo que nós podemos alcançar nessa vida terrena. As virtudes nos levam ao máximo de perfeição. Ora, o ponto máximo que uma potência pode atingir tem que ser bom, pois todo mal importa defeito, donde dizer Dionísio que todo mal é enfermo. E por isso é necessário que a virtude de qualquer coisa seja definida em relação com o bem. Logo,
a virtude humana, que é um hábito de ação, é um hábito bom e produtor do bem. A virtude, portanto, é um hábito bom e produtor do bem, diz Santo Tomás, no artigo 3 da questão 54. Perdão, da questão 55. Não é? Nós estamos no final do tópico 1.1, na questão 55, na primeira parte da Suma Teológica. Acabamos de ler então um fragmento do artigo 3 da questão 55. Nós vamos ler agora um fragmento do artigo 4 da questão 55. Não é? Aqui, no artigo 4 da questão 55, da primeira parte da Suma Teológica, São Tomás se coloca diante da seguinte pergunta: a virtude é definida convenientemente? Aqui, logo no início, quando ele monta a objeção, ele cita então Santo Agostinho, que define a virtude da seguinte maneira: uma boa qualidade da mente, pela qual se vive retamente, da qual ninguém faz mau uso, e produzida por Deus em nós, sem nós. Essa é a definição de virtude dada por Santo Agostinho e citada aqui por Santo Tomás. Então, vamos lê-la novamente. A virtude é uma boa qualidade da mente, sobretudo da inteligência, da vontade e da memória, daquilo que em nós é imagem de Deus. A virtude é uma boa qualidade da mente. É a mente, as potências intelectivas ordenadas para Deus. Uma boa qualidade da mente, pela qual se vive retamente. Então, pela virtude nós vivemos de maneira reta, da qual ninguém faz mau uso. Então, as virtudes são hábitos bons e não qualquer tipo de hábito, e produzida por Deus em nós, sem nós. Santo Tomás está aqui citando Santo Agostinho, que nos dá uma definição de virtudes infusas. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouco quando falarmos sobre a classificação das virtudes. Então, por que nós falamos que as virtudes, elas são dadas por Deus, são produzidas por Deus em nós, sem nós? Porque funciona assim. As virtudes infusas, elas nos são dadas por Deus juntamente com a graça santificante. Então vamos lá. O que é graça santificante? A graça santificante é uma participação da vida divina. A graça santificante é um dom habitual, é uma comunhão com Deus, é uma amizade profunda com Deus. A graça santificante nós a recebemos pela primeira vez na nossa vida pelo sacramento do batismo. Com a graça santificante nós recebemos as virtudes infusas e os dons ordinários do Espírito Santo, que estão em nós e vão amadurecendo em nós quanto mais cultivamos a vida de oração, a vida de estudos, a vida de santidade. Nós perdemos a graça santificante quando nós cometemos um pecado mortal. O pecado mortal nos faz perder a graça santificante e com a graça santificante nós perdemos as operações das virtudes infusas e dos dons ordinários do Espírito Santo. Ora, as virtudes infusas são, portanto, produzidas por Deus em nós com a graça santificante. A graça de Deus nos solicita para o bem, da mesma maneira que a tentação diabólica nos solicita para o mal. Ora, a graça de Deus, a graça santificante, e dentro da graça santificante, as graças atuais que Deus nos dá. Graça atual é a moção interior do Espírito Santo que ilumina a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade. A graça santificante e as graças atuais que Deus nos dá dentro da graça santificante nos solicitam para o bem, ao modo de persuasão, nos convidam para o bem. Então, Deus nos chama a viver a temperança, a fortaleza, a fé, a caridade, tendo em vistas a salvação eterna.
Por isso, virtudes infusas ou sobrenaturais, porque estão ordenadas para a nossa eterna salvação. Agora, Deus nos solicita, Deus nos dá a sua graça. Produz em nós esse primeiro movimento interior da virtude. Mas nós possuímos o livre-arbítrio da vontade. Então, se pelo livre-arbítrio da vontade nós escolhermos corresponder à graça de Deus, então nós crescemos não só na graça, mas também na virtude. Então nós precisamos corresponder de maneira ascética à primeira moção interior da graça, para crescer na virtude. E se nós correspondemos, Deus nos dá ainda mais a sua graça para nos impulsionar ainda mais a crescermos na virtude. Portanto, a iniciativa é de Deus. O esforço ascético é a resposta nossa. E para darmos essa resposta, nós precisamos ter o livre-arbítrio da vontade, que nos torna livres para responder ou não a esse chamado que Deus nos faz, correspondendo ou não com a graça que Deus nos dá. A graça de Deus, portanto, nos solicita, a modo de persuasão que realiza a nossa natureza, nos torna felizes. A tentação diabólica também nos solicita ao modo de persuasão, mas para o mal. E nós temos o livre-arbítrio da vontade para escolher corresponder a essa solicitação diabólica ou correspondermos com a solicitação divina. Pois bem. Portanto, as virtudes infusas são produzidas por Deus em nós, mas isso não quer dizer que não exista um esforço ascético para corresponder a ela. Existe. Por isso, o final do tópico 1.1 está definindo a virtude como esforço ascético auxiliado pela graça de Deus para realizar boas obras. De fato, Deus nos dá a sua graça e nós então correspondemos com esse esforço ascético. A palavra ascética vem do grego askesis, que significa exatamente esforço, exercício. É a nossa parte, mas Deus corrobora com sua graça para nos sustentar. Então a virtude é esse esforço ascético auxiliado pela graça de Deus para realizar boas obras. Quais boas obras? Os mandamentos. Obediência, obedecer aos mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos primeiro da sua graça que nos chama, da firme decisão que corresponde à graça e de novas graças que Deus nos dá para impulsionarmos a realização da sua vontade. Isso é virtude. Portanto, as virtudes nos levam a realizar boas obras e fazem de nós pessoas boas, fazem de nós boas pessoas, fazem de nós santos. Portanto, nos assemelham a Cristo, porque quem se assemelha a Cristo, senão os santos? Pois bem, daí aqui, então, no artigo 4 da questão 55, um pouco mais à frente, já na resposta, Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: mas a virtude é um hábito sempre voltado para o bem. É por isso que, para diferenciá-la dos hábitos que visam sempre ao mal, se diz pela qual se vive retamente. E para distingui-la dos hábitos que visam ora ao bem, ora ao mal, se diz da qual ninguém faz mau uso. Quer dizer, a virtude é um hábito sempre voltado para o bem. Pois bem, nós então buscamos aqui em linhas gerais definir, dar o conceito, discorrer sobre a natureza das virtudes. E o que tentamos fazer aqui neste tópico 1.1 do nosso roteiro de estudos foi sintetizar o conteúdo de diversos textos de Santo Tomás de Aquino contidos na Suma Teológica e contidos nas questões disputadas, para extrair daqui uma definição, um conceito, dizer a natureza das virtudes. As virtudes, então, são hábitos bons que aperfeiçoam as potências da alma no seu operar e agir. As virtudes nos tornam pessoas boas.
A virtude é o esforço ascético auxiliado pela graça de Deus para realizar boas obras. E por isso nos fazem pessoas boas, nos assemelham a Cristo. Pois bem, posto isto então, nós vamos passar agora para a segunda parte da nossa introdução, que segundo o roteiro de estudos é o tópico de número 2. E vamos falar agora sobre a classificação das virtudes. Nós não vamos discorrer muito sobre isso, porque nós voltaremos a isso nas próximas aulas, mas é importante dizer já agora como São Tomás classifica as virtudes, para que possamos nos localizar então. Veja, as virtudes recebem uma primeira classificação, que é a seguinte. É o tópico 2.1. Nós temos virtudes naturais ou adquiridas, e nós temos virtudes sobrenaturais ou infusas. São diferentes? Sim. Todavia, uma observação aqui para os alunos que fizeram o curso de Teologia Ascética e Mística no primeiro semestre, Não confundam virtudes naturais ou adquiridas com contemplação natural ou adquirida. São duas coisas diferentes. Não confundam também virtudes sobrenaturais ou infusas com contemplação infusa. São duas coisas diferentes. Ora, o que são virtudes naturais ou adquiridas e o que são virtudes sobrenaturais ou infusas? Simples. São Tomás entende por virtudes naturais ou virtudes adquiridas aquelas virtudes que o homem consegue cultivar, muitas vezes, sem o auxílio da graça de Deus. Ou seja, as pessoas que estão fora da vida da graça, os mundanos, muitas vezes conseguem viver certas virtudes, conseguem, mas virtudes meramente naturais, virtudes meramente adquiridas pelo esforço da natureza sem o auxílio da graça. Por exemplo, o sujeito ele pode ter a virtude da perseverança. Vamos supor que um sujeito que não seja de igreja, que talvez nem tenha sido batizado ainda, mas ele está perseverando nos estudos para passar no vestibular, ele está perseverando nos estudos para fazer um mestrado, um doutorado, ele tem a virtude natural da perseverança. Essa virtude não o faz crescer nos méritos diante de Deus para a sua eterna salvação. São virtudes que buscam objetivos meramente nesta vida terrena e não transcendem a vida terrena em busca da vida eterna. Agora, as virtudes sobrenaturais ou infusas são aquelas virtudes que nós cultivamos tendo em vistas a nossa eterna salvação. Então, o sujeito que se converteu, está na graça santificante, ele pode ter a mesma perseverança, mas agora a sua perseverança é para lutar contra o pecado. A sua perseverança é para estudar, sim, mas para adquirir o conhecimento da verdade. A sua perseverança é para cultivar outras virtudes. A sua perseverança é na vivência do Evangelho. Esta perseverança, esta virtude da perseverança, está voltada, tem como fim último, tem como telos, finalidade, a eterna salvação, a vida eterna. E, portanto, é uma virtude sobrenatural ou infusa. Por quê? Porque foi despertada pela graça de Deus no seu interior. É dessa forma que, por exemplo, o padre Antônio Roy Marim, em seu livro Teologia da Perfeição Cristã, lá no parágrafo 99, vai discorrer sobre a natureza das virtudes infusas e vai dizer o seguinte: as virtudes infusas podem ser definidas como hábitos operativos infundidos por Deus nas potências da alma para dispô-las a agir segundo os ditames da razão iluminada pela fé. Não é?
Pois bem, eis aqui então a definição simples, mas que pode ser aprofundada muito, do que são as virtudes infusas. As virtudes infusas, elas são despertadas na alma por Deus, pela graça de Deus. E então, pelo livre-arbítrio da vontade, nós correspondemos a elas. Correspondemos com a graça de Deus, assim crescemos nelas. Não é? São virtudes infusas. Outro exemplo. Um sujeito, ele pode ter fé natural. Fé que não é virtude teologal, que não é virtude infusa. O sujeito ele pode ter fé como virtude natural ou adquirida, ou seja, ele pode ter fé, acreditar, não, a vida na sociedade vai melhorar. Ou então ele pode ter fé, eu vou passar naquele concurso, vou passar no vestibular, vou passar naquela prova. Ou então ele pode ter fé, ele pode crer que os cidadãos vão escolher um político correto, honesto. São exemplos de virtude de fé segundo a natureza. Não precisa da graça de Deus para viver essa espécie de fé. Agora, a fé enquanto virtude infusa, a fé enquanto virtude sobrenatural, a fé é a virtude que nos faz crer que é verdade tudo aquilo que Deus nos revelou nas Sagradas Escrituras e na tradição apostólica, e que a Igreja nos ensina pelo seu magistério, e que essas verdades de fé são necessárias à eterna salvação. Então as virtudes infusas são iniciativa de Deus de nos despertar pela graça, e nós correspondemos a essa graça e crescemos na fé. Crescer na fé significa estudar, compreender a doutrina da igreja, estudar, compreender a revelação divina, porque nós queremos a eterna salvação. Fé enquanto virtude sobrenatural, fé enquanto virtude infusa, são diferentes. Um último exemplo da distinção de virtudes naturais e virtudes infusas, a esperança. A esperança pode ser vivida por nós como virtude meramente natural ou adquirida. Como assim? O sujeito ele tem esperança de que ele vai sarar de certa enfermidade. O sujeito ele tem esperança de que ele vai conseguir uma promoção no emprego. O sujeito ele tem esperanças naturais. Mas a esperança enquanto virtude sobrenatural, a esperança enquanto virtude infusa, nos faz esperar a vida eterna. A esperança enquanto virtude infusa nos faz ter a certeza daquilo que não se vê. Daí o Papa Emérito Bento XVI escreveu a sua encíclica Spe Salve, bem como escreveu também a sua encíclica Porta Fidei, e também Deus Caritas Est, para falar sobre as três virtudes infusas, as três virtudes sobrenaturais, as três virtudes teologais. Então a esperança enquanto virtude infusa nos faz ter a certeza de que essa vida terrena vai passar, mas de que nós entraremos na Jerusalém do Alto, a cidade de Deus, a vida eterna. Portanto, a primeira classificação das virtudes é esta classificação que aparece no tópico 2.1, a diferença entre virtudes naturais e virtudes sobrenaturais, a diferença de virtudes adquiridas e de virtudes infusas. Com relação às virtudes infusas, São Tomás de Aquino faz a seguinte classificação. Então, no tópico 2.2, nós temos as virtudes intelectivas ou intelectuais, nós temos as virtudes teologais no tópico 2.3, nós temos as virtudes morais no tópico 2.4, dentre elas as virtudes cardeais. Então São Tomás de Aquino classifica as virtudes em três tipos, em três espécies. Então nós temos as virtudes intelectuais, que são três: a sabedoria, a ciência e o intelecto. Isso vai aparecer na questão 57 da Suma Teológica, da primeira parte da Suma Teológica.
Nós temos uma segunda espécie de virtudes, as virtudes teologais. A fé, a caridade e a esperança. E nós temos uma terceira espécie de virtudes, as virtudes morais. As virtudes cardeais são as virtudes morais mais importantes, porque como que catalisam todas as outras. Mas as virtudes cardeais também são virtudes morais. Todavia nós temos outras virtudes morais para além das virtudes cardeais, né? Pois bem, o que nós faremos então a partir de agora é o seguinte: nós vamos estudar neste curso as virtudes teologais, que são as mais importantes, e as virtudes morais, né, que orientam nossas ações para o bem. Neste curso nós não vamos estudar as virtudes intelectuais, mas nós vamos estudar, e nessa ordem, primeiro as virtudes teologais. Então já na próxima aula, semana que vem, nós estudaremos a virtude teologal da fé, na aula seguinte a virtude teologal da caridade, na aula seguinte a virtude teologal da esperança. Nas aulas seguintes, as 4 virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a temperança e fortaleza, e as demais virtudes morais. Esse é o caminho que nós vamos fazer ao longo das nossas aulas, né? Justamente porque vamos estudar as virtudes teologais, convém-nos dizer aqui, de maneira geral, o que são as virtudes teologais. E com isso nós terminamos a aula de hoje. São Tomás explica o que são as virtudes teologais na primeira parte da Suma Teológica, questão 62, uma questão composta por 4 artigos. Novamente, nós não vamos ler os artigos inteiros, vamos ler apenas fragmentos. Os fragmentos que vamos ler são fragmentos extraídos do Sede Contra. Então, na questão 62, São Tomás discorre em geral sobre as virtudes teologais. No artigo 1 ele se pergunta: existem algumas virtudes teologais? E no Sede Contra ele vai dizer: os preceitos da lei referem-se aos das virtudes. Ora, há preceitos dados por lei divina para os atos de fé, de esperança e de caridade. Lê-se, com efeito, no Eclesiástico: vós que temeis o Senhor, confiai nele e esperai nele, e ainda amai-o. Logo, a fé, a esperança e a caridade são virtudes que nos orientam para Deus e, portanto, são virtudes teologais. Por isso as virtudes teologais recebem este nome, porque nos orientam para a união da alma com Deus. As virtudes teologais são, dentre as virtudes, as mais importantes, porque nos unem com Deus. Claro, as virtudes infusas teologais, né? No artigo 2 da mesma questão, São Tomás se pergunta: distinguem-se as virtudes teologais das virtudes intelectuais e morais? E ele vai dizer no Sede Contra o seguinte: o que é superior à natureza humana distingue-se do que é conforme a essa natureza. Ora, as virtudes teologais estão acima da natureza do homem, ao qual convém, naturalmente, as virtudes intelectuais e morais, como antes se demonstrou. Logo, essas virtudes distinguem-se entre si. Então, as virtudes teologais são mais importantes que as virtudes intelectuais ou virtudes morais. Por quê? Porque as virtudes intelectuais e as virtudes morais aperfeiçoam o homem segundo esta vida terrena, né? Diz São Tomás: as virtudes teologais estão acima da natureza do homem, ao qual convém naturalmente as virtudes intelectuais e morais. Ora, as virtudes intelectuais e morais aperfeiçoam o homem nessa vida terrena. As virtudes teologais ultrapassam a vida terrena. As virtudes teologais procuram unir a alma com Deus.
é um meio de união da alma com Deus. São João da Cruz afirma exatamente isso no livro 2 do Subir no Monte Carmelo. As virtudes teologais são o meio pelo qual a alma se une com Deus, portanto transcende a nossa natureza, está acima de nós. Portanto, são as virtudes mais importantes de São Tomás. No artigo 3, São Tomás se pergunta: é conveniente afirmar 3 virtudes teologais, a saber, fé, esperança e caridade? E ele vai dizer, em sentido contrário, cede contra, em sentido contrário ao da objeção posta no início do artigo, diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios. Então aqui, Santo Tomás de Aquino está citando 1 Coríntios 13, 13, e com essa citação nós terminamos a aula de hoje. Diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios: agora permanecem estas 3 coisas, a fé, a esperança e a caridade, sendo a maior delas, dentre as virtudes teologais, a maior é a caridade, que jamais acabará. Pois bem, nós então perpassamos aqui alguns fragmentos da Suma Teológica para explicar então, de maneira geral, o que são as virtudes teologais. Demonstramos então o caminho que nós haveremos de seguir neste curso. Na próxima aula, sexta-feira da semana que vem, nós vamos estudar as virtudes teologais, aprofundando um pouco sua natureza, e nós estudaremos a virtude teologal da fé. Será a primeira que nós vamos estudar. Este texto está contido na segunda parte da Suma Teológica. Para quem tem a coleção publicada pela Loyola, é o volume 5. Nós vamos ler e estudar alguns fragmentos dentre as questões sobre a fé, que são 16 questões da segunda parte da Suma Teológica. Nós vamos depois indicar no grupo do WhatsApp o texto que nós vamos usar para a próxima aula, para quem quiser de repente já ler antes destes estudos. Nós vamos então na próxima aula estudar a virtude teologal da fé, vamos estudar posteriormente a virtude teologal da caridade, da esperança, as virtudes cardeais. Vamos proceder dessa forma. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação e quiser colocar no chat da transmissão ao vivo, pode fazê-lo. Quem quiser também fazer perguntas pelo grupo do WhatsApp, ou mesmo pelo meu WhatsApp pessoal, ou por e-mail, isso também é possível, Eu respondo assim que eu conseguir. Mas podem enviar as perguntas, as observações, nós sempre abriremos um espaço no final das aulas para respondê-las. E é isto. Nós então vamos finalizar a nossa aula de hoje por aqui. Fizemos uma introdução hoje sobre a natureza e a classificação das virtudes. Já estabelecemos alguns pressupostos importantes para o nosso curso. E a partir então das próximas aulas estudaremos as virtudes teologais, as virtudes morais, principiando pelas cardeais e depois as seguintes. É isso que faremos. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso curso, uma grande alegria tê-los conosco ao longo das nossas aulas. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao vivo até aqui. Dizer muito obrigado, que Deus esteja com cada um de vocês e até a próxima.